senhor está mudo, senhor. Então, olha só, nós já fizemos aqui, ó, ao longo desse semestre, 4 atividades de avaliação, né? A, essa semana, então, hoje é dia 12, né? E semana que vem nós teremos aulas aqui pelo Zoom, e sendo que na sexta-feira, dia 19, né, está planejado ali, está marcada uma atividade de avaliação, a chamada atividade A5, né, que é a última das atividades. Porque nos dias 23 e 26, né, nós teremos aulas presenciais, né? Então, na outra semana, a gente vai ter, então, eu vou ter tempo de fazer as correções, as atividades de avaliação, fazer cálculo do grau G1, né? Planejar o grau G2, certo? Vou ter aquela semana ali, e no dia 7, então, que o G2 estará disponível para aqueles que não conseguirem, né, o grau G1 suficiente para aprovação, conforme as regras previstas ali. Tá? Então, o que eu pensei, né? A gente vai ter essa semana, tá? 12, 16 e 19, para falar sobre série de potências, tá? Eu vou começar a falar hoje. Tá? Nos dias 23 e 26, como são aulas presenciais, eu não posso fazer atividade de avaliação aqui, né? Porque a presença não é obrigatória. Então, eu vou dar continuidade ali, vou falar um pouco mais sobre série de potências e tal. Né? Então, esse é o planejamento. Né? Peço que você se organize, sim, em relação a isso. Alguns de vocês, né, tiveram dificuldades na entrega ali da avaliação 4, né, pessoal? Então, assim, alguns até pediram, mas eu não tive condições de atender a solicitação de elaborar outra atividade de substituição, realmente não tenho condições, né? E em relação ao gabarito, né, da avaliação 4, né, talvez alguns não tenham assistido à aula, ele foi devidamente apresentado na aula do dia 5 de novembro. Né? Então, o vídeo está lá, né, tá apresentado e detalhado o gabarito da atividade 4 de avaliação. Tá? Bueno, então, eu vou começar aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o planejamento que eu fiz. Né? Vou falar um pouquinho sobre os testes de convergência que estão resumidos ali. O autor apresenta uma lista, né, dos principais testes de convergência, estão na página 645 do livro, né, o volume 2, que a gente está utilizando, é o marcador 105. Tá? Que o marcador é mais fácil, né, da gente navegar. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Vocês vejam aqui que na parte superior, né, do livro está o número da página. Né? E aqui na parte inferior aqui do controle, aqui, né? Então, controle eletrônico, o marcador é 105. Tá? Então, nesse sentido, tem essas diferenças aí. Né? Então, ele apresenta um resumo dos testes de convergência. Né? Então, o principal, né, é o teste da divergência, porque vamos supor, né, que vocês tenham essa série aqui, ó. A série, quando o K, digamos, vai de 1 a mais infinito, né? O K dividido pelo K mais 5. Né? Então, este termo aqui é chamado termo geral da série. Né? Esse é a denominação
certo? Claro que se a gente desenvolve, né, se a gente escreve os primeiros termos, deixa eu interromper aqui que a gente consegue visualizar melhor. Ó. Então, o que a gente tem, né? O termo geral da série representa aquelas parcelas uma a uma, né? Então, se eu substituir o K por 1, eu teria aqui 1 dividido por 1 mais 5, né? O primeiro termo, então, vai ser 1/6, né? O termo A2, né? Vai ser o 2 dividido por 2 mais 5, ou seja, 2/7. Né? O A3 é 3 dividido por 3 mais 5, que é 3/8. Né? O A4 vai ser 4 sobre 4 mais 5, que é 4/9. Né? E assim sucessivamente. Tá? Então, esses são os termos, o A1, o A2, o A3, o A4. Então, este termo aqui é o chamado termo geral. Né? A vantagem da gente ter essa fórmula aqui, né, é que ela permite que a gente calcule o, sei lá, o milésimo termo, o 50º termo, sem calcular todo. Se eu quiser calcular direto o milésimo termo, basta substituir o K por 1000, né? Pronto, eu vou ter o milésimo termo. Alguém poderá perguntar assim, mas por quê? Bom, pode ser que seja de interesse específico lá, numa determinada situação. Né? Então, o teste do termo geral, que é chamado de teste da divergência, ele é o primeiro teste, né, que a gente deve utilizar para identificar se uma série pode ou não ser convergente. Né? Então, vou calcular o limite, quando K vai para mais infinito, né, da divisão K por K mais 5. Né? Então, você observe, quando a gente imagina num limite, num processo desse tipo aqui, né, os valores de K têm que aumentar sucessivamente sem um limite superior. Né? Porque no conjunto dos números naturais não existe um número que seja o maior de todos. Né? Então, esse é o significado de dizer que o K vai para mais infinito. Vejam que, na prática, né, a gente não pode fazer um experimento em que eu tenha uma sequência com uma quantidade infinita de elementos. É impossível. Né? Se eu não fizer mais nada, só vou ficar calculando aqui os termos dessa sequência, por maior que seja o tempo que eu tenha disponível, eu não vou esgotar o conjunto dos números naturais, porque é um conjunto infinito. Né? Sempre terá um número natural maior que vai aparecer lá dentro do conjunto. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Isso aqui a gente tem que fazer um processo de dedução do limite. Né? Então, vocês vejam que, como o fator K aparece aqui nessa parcela, nessa aparece, e nessas duas parcelas, e essa parcela aqui é muito pequenininha, né, perto do K, imagina o K igual a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão. Esse número aqui, ele se torna desprezível perto desse. Tá? E como é que eu posso comprovar isso matematicamente? Eu posso fazer uma divisão de todos os fatores que tem aqui nessa fração pelo K. Quando eu fizer isso, eu não estou alterando a fração porque eu estou dividindo cada uma das parcelas pelos mesmos fatores. Então, a fração continua a mesma. E aí eu tenho o limite quando o K vai para mais infinito. Ó, K dividido por K é 1. K dividido por K é 1. E aqui é 5 sobre K, que eu vou deixar escrito aqui. Né? 5 sobre K é uma parcela que vai tender a zero. Porque o 5 é constante, está dividido por um número que vai para infinito, certo? Então, essa parcela aqui, ó, vai para zero. Tá? Como essa parcela aqui vai para zero, esse limite aqui vai ser 1. Mas vejam, este limite igual a 1 é o limite do termo geral da série. Então, como o termo geral da série tem limite diferente de zero, a série diverge. Tá? Então, a conclusão
como o limite, quando k vai para mais infinito, de k sobre k mais 5 é igual a 1, concluímos que a série k sobre k mais 5 diverge. Tá? Então, esse é o caso, né, em que a série diverge. Por quê? Porque o termo geral da série vai ter um limite diferente de zero. Então, é isso que diz o primeiro teste, ali, que é o chamado teste da divergência. Por que ele, então, é chamado dessa forma? Porque ele permite a conclusão direta de que a série diverge sempre que o termo geral tiver um limite diferente de zero. Que vocês pensem assim, ó, para que um somatório infinito convirja, né, para que uma série seja convergente, né, aquelas somas parciais têm que convergir para um valor finito, né? Como nós vimos lá em alguns exemplos de séries geométricas. Ora, para que uma série, que é uma soma infinita de tempos, seja convergente, é natural, e isso é o que está dizendo esse teste, que aquelas parcelas que vão aparecer lá mais para frente no desenvolvimento da série, elas se tornem pequenininhas, porque daí eu vou somar aquelas quantidades muito pequenininhas, elas já não vão fazer muita diferença. Dito de outra forma, se as parcelas não se tornam muito pequenininhas, elas vão se somando, tornam uma série divergente. Então, o que está acontecendo aqui, ó, as parcelas dessa série, o termo geral dessa série, vai se tornar praticamente igual a 1. Né? Então, quando k for um número muito elevado, eu vou somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, esta série será uma série divergente. Tá? E esse é o raciocínio que está por trás desta conclusão aqui, de que esta série é uma série divergente. Certo? Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui, pessoal, algum esclarecimento adicional, fiquem à vontade. Muito bem. Agora vejam que o fato do limite ser igual a zero não significa que a série converge, tá? Veja que a série 1 sobre raiz de k, quando k vai de 1 a mais infinito, né, que é 1 sobre raiz de 1, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 4, etc. Tá? Esta série é uma série P, com P igual ao meio, que é o expoente aqui do K. Né? A raiz quadrada de K é a mesma coisa que K elevado a 1 meio. Portanto, pelo teste da série P, é uma série divergente. Ó. Vamos voltar lá. Olha aqui, ó. Não sei se ela... Ah, ele não apresenta aqui no resumo? Não, não apresenta. Não tá, só se estiver na outra página. Esse teste ele não apresenta aqui no resumo. Tá? Bom, hoje eu estou com não apresentar. Certo? Bom, então essa série aqui é uma série divergente, tá? Mas o limite, quando k vai para mais infinito do AK, isto é, o limite, quando k vai para mais infinito, de 1 dividido pela raiz de k, é igual a zero, tá? Então, vocês vejam, embora o termo geral vá para zero, tá? Esta série aqui é uma série divergente. Tá? Pelo teste da série
P. Tá? Então, o fato do limite do termo geral ser igual a zero não significa que a série obrigatoriamente seja convergente. Tá? Então, quando esse limite for igual a zero, a série pode eventualmente ser convergente, mas não necessariamente. Tá? Então, vocês cuidem, né, na aplicação deste teste, porque ele é conclusivo quando o limite é diferente de zero. Nós vimos o teste da integral, né, que a série é convergente quando a integral imprópria converge e a série é divergente quando a integral imprópria correspondente é divergente. Né? Não vou exemplificar aqui porque nós já vimos exemplos anteriores. Aqui o teste da comparação já foi apresentado, exemplos também. O teste da razão nós vimos. Nós vamos trabalhar ainda com o teste da razão na convergência absoluta de séries de potências. Né? O teste da raiz nós não trabalhamos aqui, não vou. Quem quiser estudar pode utilizar. E o teste da série alternada. Né? O teste da série alternada, vou exemplificar aqui, porque ele é um teste que também acaba sendo um teste bastante usado, e ele afirma que uma série alternada é convergente se duas condições forem satisfeitas, né? A sequência de números A1, A2, que é uma sequência de números positivos, é uma sequência decrescente, e o limite do termo geral da sequência é igual a zero. Então, nessas condições, a série alternada é convergente. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui nós temos aqui uma série alternada que, na notação da série alternada, este fator aqui, ele serve apenas para efetuar a troca de sinais. Né? Então, na notação da série alternada, é uma notação específica, né? Esta série aqui, ela é escrita como -1 na K mais 1 vezes o AK, né? Onde o K é 1 sobre K mais 4, né? O AK. Vocês vejam que quando a gente desenvolve, né, esta série aqui, a gente tem que substituir sucessivamente, né, o K por 1, tá? Vai ficar -1 na 1 mais 1 vezes 1 sobre 1 mais 5 mais 4, né? Mais -1 na 2 mais 1, 1 sobre 2 mais 4, e assim por diante. Então, vocês vejam que quando a gente desenvolve essa série, né, a gente calculando os termos desta série, a gente vai ver que o primeiro vai ser positivo, o segundo vai ser negativo, o terceiro vai ser positivo, o quarto vai ser negativo e assim por diante. Tá? Então, realmente é uma série alternada. Né? Então, olha só, o A1, o A1, que é essa parcela aqui, vejam que o A1 está fora, né, do sinal ali, digamos assim. O A1 é 1/5. O A2 é 1/6. Né? O A3 é 1/7. O A4 é 1/8, e assim por diante. Né? Então, vocês vejam que realmente, né, essa sequência aqui é uma sequência de números positivos decrescente. Né? O primeiro termo, que é o 1/5, é maior que o segundo, que é 1/6, que é maior que 1/7, que é maior que 1/8, e assim por diante. Né? E o limite, quando o K vai para mais infinito, de 1 sobre K mais 4, né, também é igual a zero, né, porque eu tenho uma constante no numerador e no denominador eu tenho um fator que vai para infinito. Então, 1 dividido por um número que vai para infinito, evidentemente que este limite é igual a zero. Portanto, esta série é uma série convergente.
Então, o que eu peço para vocês terem bastante cuidado, né, na aplicação dos testes, certo? É procurar identificar qual é o teste que vocês estão usando, né, e escrever a conclusão, tá, pessoal? Ainda tem havido, né, algumas inconsistências, é o termo que eu uso, né, nessas atividades de avaliações, que vocês, às vezes, tentam ser muito sucintos, né, muito resumida a apresentação por escrito, né, e eu peço encarecidamente que vocês se coloquem em meu lugar, né. A última atividade de avaliação tinham 28 grupos, tá? Então, são 28 grupos diferentes, né? Eu encontrei ali pelo menos 20 versões, né, diferentes de uma mesma questão, né? Então, cada um escreve de um determinado jeito, e então, o que eu peço para vocês, né? Se coloquem no meu lugar. Então, eu vou ler, não sei o que vocês estão pensando. Então, o que eu sugiro, né, e tenho colocado, né, para vocês nas minhas mensagens? Apresente os cálculos, certo? E no final da questão, apresente uma conclusão, né? No caso dos testes de convergência, ó, a série tal é convergente. Escreve a série alternada, é convergente. Não escreve simplesmente converge, porque o verbo converge tem que ter um sujeito, tá? Então não basta escrever, ó, é errado. Eu vou escrever aqui, é errado escrever apenas converge. Tá? Por quê? Porque tem duas coisas envolvidas aqui. Ó, vou voltar aqui ao exemplo anterior. Ó, vou voltar ao exemplo anterior. Esta série aqui, né, a série é divergente, mas o termo geral da série é convergente para zero. Certo? Então, a gente tem que ser bem claro, né, na nossa expressão, na nossa comunicação por escrito, para que fique para a pessoa que vai ler, né, exatamente o conteúdo da mensagem que a gente quer que chegue lá do outro lado, certo? Então, é nesse sentido, né, que eu tenho solicitado da parte de vocês. Vários grupos já melhoraram, né, essa parte. Não é só aqui para o cálculo 2, né, de modo geral, tá? E a gente tem que procurar sempre trabalhar, né, essa parte da comunicação, né, que é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da vida inteira, seja qual for a atividade que nós viermos a desenvolver profissionalmente, também nas nossas relações pessoais. Tá? Isso é importante. Bom, então, beleza. Então, eu fiz aqui essa breve revisão, né, do resumo de testes de convergência. Tá? Então, agora, eu vou apresentar para vocês aqui um outro tópico, que é o tópico 9.8, né? É o chamado séries de Maclaurin e séries de Taylor, né? Depois vou falar sobre séries de potências. Né? Então, esta apresentação aqui, eu havia anotado aqui, agora me escapou. Eu tinha aqui localizado e acabei não anotando. Aqui é o plano de Taylor Maclaurin. Aqui. Agora sim. Então, deixa eu anotar aqui no meu caderno, aqui, página
659 do livro, marcador 119, né? Volume 2 do livro. Então, aqui, olha só, o autor apresenta duas definições importantes, que são a série de Maclaurin e a série de Taylor, né? Ele apresenta aqui, então, uma notação que, infelizmente, aqui no livro, né, ele comete um pequeno equívoco, né? Aqui na página 660, ó, então eu vou comentar com vocês, porque depois, eventualmente, se vocês consultarem o livro, vocês já estão sabendo, tá? Então, a definição 9.8.1. Então, se a função possuir derivadas de todas as ordens em x0, então dizemos que a série somatório, quando k vai de 0 a mais infinito, de fk, né, aquele k sobrescrito ali, entre parênteses, significa a derivada de ordem k da função f, calculado no ponto x0, dividido pelo fatorial de k, vezes x menos x0 elevado na k. Aí aparece o desenvolvimento aqui, ó, f de x0, mais a derivada da f de primeira ordem em x0 vezes x menos x0, mais derivada de segunda ordem em ponto x0, dividido pelo fatorial de 2, vezes x menos x0 ao quadrado. Então, você veja que o termo geral da série é derivada de ordem k, calculado no ponto x0, dividido pelo fatorial de k, vezes x menos x0 elevado na k, mais sucessivamente, né? Esta aqui é a série de Taylor em torno de f em torno de x igual a x0, e não x igual a 0 aqui, tá? Então, aqui, x igual a x0. No caso especial em que o x0 é igual a 0, esta série se torna este desenvolvimento que aqui não aparece como número 2, né? Somatório de fk de 0 sobre o fatorial de k vezes x elevado na k, que é f de 0 mais a derivada da f de 0 vezes x, derivada segunda calculada no 0 sobre o fatorial de 2 vezes x ao quadrado, e assim sucessivamente. Essa aqui é chamada de série de Maclaurin da função f. Ou seja, a série de Maclaurin é um caso particular de série de Taylor. Tá? Então, o que está errado aqui é só esse x igual a 0, que é x igual a x0. Tá? Muito bem. Então, eu escrevi aqui no meu caderno, né, essa definição. Né? Vamos ver se vocês conseguem compreender aqui. Ó. Então, definição. Se a f possuir derivadas de todas as ordens em x0, então a série somatório quando k é igual a 0 até mais infinito de f índice k em x0 vezes x menos x0 elevado na k sobre k fatorial, que aqui aparece o desenvolvimento, né, a função, derivada primeira, derivada segunda, todas as derivadas calculadas no x0, multiplicada por x menos x0 elevado na k sobre o fatorial de k. Essa é chamada de série de Taylor da função f em torno de x igual a x0. E quando o x0 for igual a 0, essa série é chamada de série de Maclaurin. Tá? Então, qual é a diferença entre as duas? É o ponto, né, no qual a série é desenvolvida, no qual a série é calculada. Tá? Quando for exatamente o ponto x0 igual a 0, aí sim é que a série chama-se série de Maclaurin. Né? Então, no desenvolvimento destas séries, o que a gente tem que fazer, essencialmente, né, é o cálculo das derivadas sucessivas da função e a avaliação no mesmo ponto, que é o ponto x0. Tá? E aí a gente substitui aqui nesse desenvolvimento, o resultado destas operações será uma série que é chamada de série de Taylor daquela função na vizinhança de um determinado ponto. Tá? Qual é o objetivo, né, e qual é a importância desse tipo de desenvolvimento? Bom, um dos objetivos é a utilização de séries de Taylor para fazer cálculos aproximados de funções. Né? Historicamente, elas já foram bem mais importantes do que são atualmente. Né? Por quê? Porque hoje existem outras técnicas de aproximações de Padé, por exemplo, que, em certos casos, até acabam sendo mais eficientes do que as aproximações obtidas por séries de Taylor. Mas aí tudo tem um custo, né? E um benefício. As aproximações de Padé, elas exigem um conhecimento de matemática bem mais avançado do que o conhecimento de matemática necessário para compreender
e calcular a série de Taylor, né? Então, como esta série de Taylor é uma aplicação essencialmente de cálculo de derivadas sucessivas, né? E nos livros de cálculo, prevista a, a utilização dessas séries em cálculos aproximados, nós vamos ver alguns exemplos, né, de uso dessa técnica que hoje ela tem, né, um nível hierárquico menor do que já teve no passado, mas continua sendo importante. Né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Né? Então, eu peguei do livro, né, a sugestão do autor, eu vou desenvolver a série de Maclaurin, né, da função e na x, do seno de x e da função 1 sobre 1 menos x. Tá? Então, no item A, nós temos aqui a f de x. Tá? Bom, a derivada da primeira da f de x igual a e na x é e na x. A derivada segunda é e na x, a derivada terceira também é e na x, e assim por diante. Né? A derivada enésima, ou derivada de ordem k, só para ficar com a mesma notação ali, é e na x. Todas as derivadas sucessivas da função e na x são iguais a e na x. Então, essa é uma função cujas derivadas sucessivas, se eu quiser calcular a derivada de ordem 1000, 1 milhão, 2 milhões, né, é a própria função, e isso torna a função e na x uma função muito especial, porque ela é a única das funções elementares do cálculo que tem essa propriedade. Tá? Excetuando a função constante igual a zero, mas essa não serve para muita coisa. Tá? Então, vocês vejam, quando a gente desenvolve a série de Maclaurin, né, fica dito que o x0 é igual a zero. Tá? O que é o x0? É o ponto no qual as derivadas sucessivas desta função serão calculadas. Né? Então, eu vou calcular a f de zero, eu vou calcular a derivada do ponto zero, a derivada segunda do ponto zero, a derivada terceira, e assim por diante até a derivada de ordem k, calculado no ponto zero. Mas vocês vejam, neste exemplo, né, essa função e as suas derivadas sucessivas são todas iguais. Então, como e na zero é igual a 1, todas as derivadas sucessivas desta função são iguais a 1. Né? Não tem nenhuma diferença neste caso. Tá? Então, a série de Maclaurin desta função, que é a função e na x, ó, vou escrever aqui o desenvolvimento genérico, tá? F de zero mais derivada primeira calculada no zero vezes x, derivada segunda calculada no zero sobre fatorial de 2 vezes x ao quadrado, mais derivada terceira dividida pelo por fatorial de 3 vezes x ao cubo, mais etc. Derivada de ordem k calculada no zero sobre fatorial de k, x elevado na k, mais etc. Tá? Essa é a série de Maclaurin de uma função qualquer, né? E aí vai dar, então, neste caso, 1 mais 1 vezes x, mais 1 sobre fatorial de 2 vezes x ao quadrado, 1 sobre fatorial de 3 vezes x ao cubo, mais etc. 1 sobre fatorial de n vezes x na n, mais etc. Tá? Ou seja, simplificando aqui a notação, então esta é a série de Maclaurin da função e na x. Né? Aí o desenvolvimento completo, tá? Vejam que estão escritos aqui os primeiros termos da série, né, até o x ao cubo. Vamos fazer essa combinação aqui quando resolvermos, né, esse tipo de exercício. Tem que apresentar explicitamente até o x ao cubo e depois apresentar o chamado termo geral da série, né? Certo? Eu usei aqui o n no lugar do k, tá, pessoal? Mas dá na mesma, tá?
este aqui é o desenvolvimento da série de Maclaurin da função e na x. Alguma pergunta aqui, pessoal? Ok, então vou lá. Vou ao segundo exemplo, né? A função, né, que o autor se refere para calcular a série de Maclaurin, que é a série calculada no x0 igual a zero, é a função seno de x. Então, aqui, né, a gente estava conversando há pouco, né, é necessário, né, saber as regras de derivação, porque o cálculo da série de Maclaurin envolve o cálculo das derivadas sucessivas da função. Então, a derivada primeira do seno é o cosseno de x, né? A derivada segunda do cosseno é menos o seno de x. A derivada terceira do seno, do menos seno, vai dar menos cosseno. E a derivada de ordem 4, ó, em vez de ficar menos a derivada do cosseno, menos menos seno, ou seja, é igual a seno de x. Então, vocês vejam que o seno de x é a própria função, né? Ou seja, a quarta derivada torna a ser a própria função. Então, pela lógica, né, a quinta derivada vai ser a primeira, a sexta derivada será a segunda, a sétima derivada será a terceira e assim por diante. Elas vão se repetir aí, né, de 4 em 4 passos, né? Então, não é necessário eu continuar esse processo aqui. Neste caso, a função seno de x, ela apresenta uma regularidade, né, na repetição das derivadas sucessivas, tá? Então, vou calcular f de zero, seno de zero igual a zero. Então, vocês cuidem que, no caso das funções trigonométricas, né, qualquer que seja a série que vocês venham a calcular, estas operações têm que ser realizadas, se forem, né, em máquina de calcular, com o x em radianos. Tá? Então, a derivada calculada no zero é o cosseno de zero, que é 1. Né? A derivada segunda no zero vai ficar menos o seno de zero, que também é zero. Derivada terceira, menos o cosseno de zero, menos 1. Derivada quarta, opa, aqui no zero. Derivada quarta calculada no zero, seno de zero, que é zero. Né? Então, o que a gente percebe? Ó, a sequência de números vai ser, a função é zero, a derivada primeira é 1, a derivada segunda é zero, a derivada terceira é menos 1, a derivada quarta é zero. Esse ciclo aqui vai se repetir, ó, porque a derivada quinta é igual à derivada primeira. A derivada sexta é igual à segunda. A derivada sétima vai ser igual à terceira. Então, eu vou colocar aqui, ó, a menos 1, 0, né? E assim por diante, tá? Vai ser sempre esse ciclo. O que a gente percebe aqui, ó? Só vão sobreviver as ímpares. Ó, a derivada primeira, a derivada terceira, a derivada quinta, a derivada sétima, todas essas são diferentes de zero. As derivadas de ordem par, neste caso, são todas iguais a zero. Tá? Então, a série de Maclaurin. Ó, vamos escrever aqui.
Ó, f de 0 é 0, né? 1 vezes x. A derivada segunda também é 0. Fica 0, x ao quadrado sobre o fatorial de 2. Mas a derivada terceira é menos 1. Menos 1 sobre o fatorial de 3, x ao cubo. Né? Depois, a derivada quarta dá 0. A derivada de ordem quinta, ó, dá 1. E assim por diante. Né? Então, o que a gente percebe aqui? Que vai sobrar somente as potências ímpares de x e elas vão ter sinais alternados. Vai ficar o x menos o x ao cubo dividido pelo fatorial de 3, mais o x na 5 sobre o fatorial de 5. Vocês cuidem aqui que não pode esquecer do fatorial, né? Menos x na 7 sobre o fatorial de 7, mais x derivadas de ordem par se anulam, né? E a série de Maclaurin dessa função é uma série infinita que contém somente potências ímpares de x. Ok? Muito bem. E por último ali, o terceiro item ali que eu vou resolver aqui, que tecnicamente ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Até o objetivo desse exemplo é mostrar exatamente isso, né? Em alguns casos, né, a função, né, ela vai ter características que vão mostrar derivadas sucessivas tecnicamente mais trabalhosas de serem calculadas. Então, aqui o que é recomendável? Né? Em vez de trabalhar como quociente, trabalhar como potência negativa. 1 menos x na menos 1. Então, derivada primeira. Pela regra da cadeia, esse menos vem aqui para frente, menos 1 vezes 1 menos x na menos 1, que é menos 2, vezes a derivada que tem aqui dentro em relação a x. Vai dar menos 1, que a derivada de 1 é 0, a derivada de menos x é menos 1. Esse menos 1 multiplica com aquele lá, vai ficar 1 menos x na menos 2. Tá? Aí vem derivada de segunda ordem. Ó, esse menos 2 passa aqui para frente. Vai ficar 1 menos x na menos 3 vezes o menos 1. E vai dar 2 vezes 1 menos x na menos 3. Aí vem a derivada terceira. Esse menos 3 passa aqui para frente, fica 2 vezes menos 3, 1 menos x na menos 4, vezes menos 1, que é a derivada que tem aqui dentro. Esse menos com esse menos vai dar mais, vai ficar 6, 1 menos x elevado na menos 4. Vou calcular aqui a derivada de ordem 4. Esse 4 passa para frente multiplicando, fica 6 vezes menos 4, que multiplica 1 menos x na menos 5, vezes menos 1. Ou seja, 24 vezes 1 menos x na menos 5. Então, o que vocês estão percebendo aqui? Né? Que existe uma regra de formação que sempre que a gente calcular a derivada, né, esse expoente que aparece aqui, ó, ele é precedido do sinal de menos, né, mas o valor numérico dele é uma unidade a mais do que a própria derivada. Então, ó, aqui aparece derivada de ordem 1, aparece menos 2. Derivada de ordem 2, o expoente é menos 3. Derivada de ordem 3, o expoente é menos 4. Derivada de ordem 4, o expoente é menos 5, e assim por diante. Tá? Estes termos que aparecem aqui na frente da potência, ó, 1, 2, 6 e 24, são o fatorial de 1. Este 2 que aparece aqui é o fatorial de 2. Esse 6 que aparece aqui é o fatorial de 3.
Esse 24 que aparece aqui é o fatorial de 4. Então, em geral, né, o que a gente pode dizer? Que a derivada de ordem n, pela regra, ó, aqui vai aparecer o fatorial de n vezes 1 menos x na menos n mais 1. Tá? Veja que o menos está precedendo, né, o parênteses, para que realmente a regra seja essa aí. Certo? Então, isso é uma habilidade que também é necessária em alguns casos, né, a gente desenvolver, né, essas derivadas sucessivas e daí deduzir, né, qual é a regra de formação. Vejam que no primeiro caso, né, todas são iguais, no segundo caso, que é o seno, elas se repetem de 4 em 4, e aqui elas têm essa regra de formação. Agora eu vou calcular, né, lembrando que o x0 é igual a zero. Tá? Então, a derivada, a função no ponto zero é 1 sobre 1 menos zero, que é 1. Né? A derivada primeira, calculada no ponto zero, né, é o fatorial de 1 sobre 1 menos 0 na menos 2, que vai dar o fatorial de 1. Né? Derivada segunda, calculada no zero. Fatorial de 2 vezes 1 menos 0 na menos 3. Isso aqui é uma potência de 1, que dá 1. Então, vai ficar o fatorial de 2. Derivada de ordem 3. Vai ficar o fatorial de 3 vezes 1 menos 0 na menos 4. Vai dar o fatorial de 3. A derivada de ordem 4 no zero vai dar o fatorial de 4 vezes 1 menos 0 na menos 5, que é o fatorial de 4. Então, em geral, a derivada de ordem n calculada no zero vai dar o fatorial de n vezes 1, que é o fatorial de n. Então, todas as derivadas aqui, ó, calculadas no ponto zero, resultam em valores iguais ao fatorial de n. Então, a série de Maclaurin, dessa função, ó, é f de zero, vamos escrever aqui, ó, mais a derivada no zero vezes x, derivada segunda no zero vezes x. A f de zero é 1, né? A derivada no zero é 1, a derivada segunda no zero é fatorial de 2, a derivada terceira no fatorial calculado no zero é o fatorial de 3, a derivada quarta no zero é o fatorial de 4, e, em geral, né, a derivada de ordem n calculada no zero é o fatorial de n. Né? Então, a série de Maclaurin de f de x igual a 1 sobre 1 menos x é f de zero mais a derivada em zero vezes x, derivada segunda em zero vezes x ao quadrado sobre o fatorial de 2, derivada terceira dividido pelo fatorial de 3, x ao cubo, derivada de ordem 4 sobre o fatorial de 4, x na 4, mais derivada de ordem n no zero sobre o fatorial de n vezes x na n, mais etc. Tá? Então, vocês vejam, aqui vai dar 1, 1 vezes x, fatorial de, a segunda derivada, aí, é o fatorial de 2, sobre 2 fatorial x ao quadrado. Derivada de ordem 3, dá o fatorial de 3. Derivada de ordem 4, deu o fatorial de 4. E assim por diante. Então, deu o fatorial de n sobre o fatorial de n, x na n, mais etc. Tá? O que a gente percebe nesse caso, né, que todos esses fatoriais se simplificam
resultando em 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x na quarta, mais etc. X na n, etc. Tá? Então, esta é a série de McLaurin da função 1 sobre 1 menos x. Certo? Então, né, com esses 3 exemplos, né, o que o autor ali pretendeu é mostrar a diversidade, né, das técnicas que são necessárias aí para a dedução da série de Taylor de uma determinada função na vizinhança de um ponto. Tá? Muito bem. Bom, então aqui, ó, pessoal, na página 661, vem as séries de potências. O marcador é 121. Então, série de potências, né, são séries que estão desenvolvidas aí, né, são séries em que eu tenho um certo número, que é chamado aqui de C índice K, multiplicado por uma potência X índice K, e o K varia de 0 a mais infinito. Né? Então, vai ter um C0, mais C1x, mais C2x ao quadrado, mais C3x ao cubo, e assim por diante. Tá? Bom, então, aqui nós temos vários exemplos, né, de série de potências, conforme vocês estão vendo aí. Né? Somatório de x elevado na k, né, quando k varia de 0 a mais infinito, né, que é 1 mais x ao quadrado, mais etc. X elevado na k, mais assim por diante. Né? O outro somatório que aparece ali é o somatório de x na k sobre o k fatorial, quando o k varia de 0 a mais infinito. Tá? Aqui nós temos uma série que representa, né, esse desenvolvimento que vocês vão ver aqui, que é exatamente a série de potências obtidas ali anteriormente. Né? São 2 exemplos de série de potências. E, bom, qual é a ideia aqui, né, pessoal? É generalizar aquele conceito de convergência que nós vimos anteriormente, porque quando a gente trabalhou nos testes e no cálculo, vou remeter aos primeiros exemplos lá das séries geométricas, né, e também das séries telescópicas. Lá a gente estava trabalhando com séries numéricas e a principal questão, né, que foi resolvida em alguns casos, é a questão da convergência da série. Nós vimos que certas séries são convergentes e algumas delas até a gente conseguiu calcular a soma, como no caso da série geométrica, quando a razão tem módulo menor que 1, a gente inclusive tem uma fórmula, né, para a soma da série geométrica. Nós vimos também fórmulas para a soma das séries telescópicas. Aqui nós estamos trabalhando com séries de potências. Então, a diferença é que o x ele é um número real qualquer. Então, pode acontecer de certos valores de x substituídos aqui tornarem essa série uma série numérica convergente e outros valores de x dentro do conjunto dos reais, quando substituídos aqui, pode ser que a série resultante seja uma série divergente. Tá? Então, a questão central a respeito das séries de potências é descobrir para quais valores de x nós vamos ter realmente uma série convergente. Tá? E isso diz respeito, então, ao chamado intervalo de convergência das séries de potências. Ó, o chamado raio e intervalo de convergência. Então, quando uma série de potências
somatório. Aqui ele omite o índice, tá, pessoal? Porque não interessa o índice, inicia em 0, inicia em 1, isso não faz diferença na questão da convergência, né? Então, quando uma série de potências C índice K vezes x elevado na K, a variável x for substituída por um valor numérico, obtemos uma série de números que pode convergir ou não, né? Isso nos leva ao problema de determinar o conjunto de valores de x nos quais uma dada série de potências converge, é o chamado conjunto de convergência, tá? Então, aqui ele enuncia um teorema que diz o seguinte: dada qualquer série de potências em x, exatamente uma das seguintes afirmações é verdadeira. A série converge somente em x igual a zero, isso vai acontecer em alguns casos. A série converge absolutamente e, portanto, converge em todos os valores reais de x. Tem algumas séries que também têm essa propriedade, né? E a série converge absolutamente e, portanto, converge em todo x de algum intervalo aberto finito, menos r, r. E diverge se o x for menor que menos r ou x maior que r. Em cada um dos pontos, x igual a r ou x igual a menos r, a série pode convergir absolutamente, convergir condicionalmente ou divergir, dependendo da série considerada, né? Então, essas são as três situações que ele resume aqui, ó. A série pode ser convergente somente num ponto x igual a zero, e aí a gente vai dizer que o raio de convergência da série é igual a zero. Se a série convergir em todos os pontos do domínio do conjuntos reais, ela vai ser uma série cujo raio de convergência é r igual a mais infinito. E se ela for convergente apenas num intervalo, né, e nas extremidades a gente tem que discutir separadamente, a gente vai dizer que o raio de convergência é igual a r, que é a distância aqui, né, do ponto central do intervalo até qualquer uma das suas extremidades, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz para determinar o intervalo de convergência, né, de algumas séries. Então, vou escrever no meu caderno aqui: determinação do intervalo de convergência de série de potências. Então, vou pegar aqui o item A, somatório, quando K vale de 0 mais infinito, de x elevado na K. O item B. Então, ó. Certo? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui de determinação do intervalo de convergência de série de potências. Então, uma das ideias, né, é trabalhar com o teste da razão para convergência absoluta. Só para a gente olhar aqui, esta série é a série que foi obtida há pouco ali, como sendo a série de Maclaurin da função 1 sobre 1 menos x. Né? Então, aqui, ó, a gente vai usar o teste da razão. Né? A gente vai calcular. Vamos usar a letra L aqui, que é mais fácil. Tá? O limite, né, quando o k vai para mais infinito, do uk mais 1 sobre o k. Então, vai ficar o limite, quando k vai para mais infinito, o módulo de x na k mais 1 sobre x elevado na k. Né? Porque o termo geral dessa série é exatamente o x elevado na k. Certo? Então, o L vai ser o limite, quando k vai para mais infinito. Fazendo aqui a simplificação, ó, esse x na k mais 1 é x na k vezes x
sobre x elevado na k. Né? Então, nós temos o limite, quando k vai para mais infinito, o módulo de x. Né? Porque esse x elevado na k divide com esse, sobra módulo de x, que é exatamente módulo de x, porque o k não entra nesse cálculo. Né? Então, pelo teste da razão, para que a série seja convergente, né? O teste da razão diz que o limite da razão, o k mais 1 sobre o k em módulo, deve ser menor que 1. Então, se esse limite, que é o módulo de x, for menor que 1, né, a série converge. Absolutamente. E, portanto, converge. Né? Então, porque se uma série converge absolutamente, ela converge. Né? Então, para todos os valores de x que tem módulo menor que 1, uma vez que eu substituo aqui, esta série é uma série convergente. Na verdade, é uma série geométrica de razão x, né? Por isso que este resultado, na verdade, é uma repetição, só que agora, em vez de ser uma série numérica, é uma série de potências em x. Então, o que a gente sabe? Se a razão da série, que é o x, tiver módulo menor que 1, a série converge. É isso que está dizendo esse resultado. Né? E, por outro lado, o que vai acontecer se o módulo de x for igual a 1? Então, se o módulo de x for igual a 1, né, nós temos que o x é igual a 1 ou igual a menos 1. Esses são os dois valores para os quais, né, o módulo de x é igual a 1. Então, vamos testar no x igual a 1. Né? Vai ficar o somatório de 1 elevado na k, que é 1 mais 1 mais 1 mais 1, etc. Né? Essa série diverge. Né? Porque o termo geral da série é a k igual a 1. Né? E o limite de 1 é diferente de 0 quando k vai para mais infinito. O limite de 1 é 1. É claro que se eu somar né, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, né, evidentemente que essa série será uma série divergente. Tá? Se eu fizer o teste na outra extremidade do intervalo, que é x igual a menos 1, nós teremos somatório de menos 1 elevado na k. Né? O k iniciando em 0, você vai dar 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Aqui diverge também. Tá? Por quê? Se eu somar um número ímpar de termos desta série aqui, a soma parcial vai dar 1. Tá? E vai ser igual a 0 se o número de parcelas for par. Certo? Então, como a soma parcial ela não tem limite no infinito, né? Ela não vai ter limite, porque a hora vai ser 1, a hora vai ser 0. 1, 0, 1, 0. Então, não existe limite do SN, né? Logo a série converge. Então, conclusão, a série x elevado na k, quando k vai de 0 a mais infinito, né, converge se e somente se o módulo de x for menor que 1. Tá? Então, o raio de convergência dessa série é igual a 1. Né? Ela só converge para os valores de x que estão entre menos 1 e 1. Ok, pessoal? O segundo exemplo é somatório, quando k varia de 0 a mais infinito, de x elevado na k sobre k fatorial. É 1 mais x2 sobre o fatorial de 2, mais x3 sobre o fatorial de 3, mais o x elevado na k sobre o fatorial de k, mais etc. Tá? Então, a gente calcula, usando o teste da razão,
quando k vai para mais infinito, né? Divide o módulo de UK mais 1 pelo módulo do UK. É sempre o termo sucessivo pelo termo anterior. Né? Então, vai ficar o limite, quando k vai para mais infinito. Isso aqui é uma divisão de frações. Né? Então, vocês cuidem que a gente tem que escrever com bastante atenção. Ó. É x elevado na k mais 1 sobre o fatorial de k mais 1, dividido por x elevado na k, dividido pelo fatorial de k. A gente escreve essa grande fração aí, né? Isso aí fica o limite, quando k vai para mais infinito, de x na k mais 1 sobre k mais 1 fatorial, multiplicado pelo inverso. Então, para poder fazer as simplificações, a gente vai escrever isso aqui como sendo o limite do módulo de x na k mais 1 é x na k vezes x. K mais 1 fatorial é k mais 1 vezes o fatorial de k. E aqui eu vou ter fatorial de k dividido por x elevado na k. Esses fatores comuns, né, que aparecem no numerador e no denominador, eles se simplificam. Tá? Ó, vocês vejam aqui, ó, esse x elevado na k vai se simplificar com esse. Esse fatorial de k vai se simplificar com esse. Vai ficar o módulo de x no numerador e k mais 1 no denominador. Tá? Quando o k vai para infinito, né, o módulo de x está fixo. Né? O k vai para infinito e esse limite é igual a zero. Né? Para todo x, independente do valor dele. O maior que seja o x, quem está indo para infinito é o k. Então, se o x é 1, se o x é 1 milhão, se o x é 5 milhões, o k vai para infinito, essa divisão vai tender a zero para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Né? Conclusão, a série x elevado na k sobre k fatorial, quando k varia de zero a mais infinito, né, converge para todo x pertencente aos reais. Tá? Então, a gente vai dizer que o raio de convergência é igual a mais infinito. Né? Esse é o raio de convergência da série tá? Qual é a vantagem desse raciocínio, né, pessoal? Ora, aqui eu consigo testar para todos os valores de x de uma vez só, né? Então, eu consigo determinar com esse raciocínio aqui que tu pode escolher qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, substituindo no lugar do x, que vai resultar nesta série aqui uma série convergente. Tá? Se o x for 2, se o x for 3, se o x for menos 5, se o x for menos 100, não importa. Qualquer que seja o valor de x, ao ser substituído no somatório, quando k varia de zero a mais infinito, de x elevado na k sobre k fatorial, esta série resultante aqui será uma série numérica convergente. O raio de convergência dessa série é igual a mais infinito. Alguma pergunta? Sem perguntas. Muito bem. Então tá. Vou passar ali para o terceiro exemplo, que era o k fatorial multiplicado por x elevado na k. Então, lembrando que o fatorial de 0 é 1, tá? O fatorial de 1 é 1 e assim por diante, né? Se a gente desenvolver essa série aqui, ó, quando k for igual a 0, isso aqui vai dar 1, depois vai dar x, vai dar
2 fatorial x ao quadrado, 3 fatorial x ao cubo e assim por diante, tá? Então, o L, que a gente vai calcular aqui, né? Observando, ó, quem é o K desta série? É o fatorial de K vezes x elevado na K. Ai, meu Deus do céu. Voltou? Está me ouvindo de novo? Professor, estou ouvindo. Tá. Assim, pessoal, ó, a PUC até informou hoje, tá? Tá havendo alguns problemas de conexão com o Zoom, tá? Então, enquanto a gente conseguir, estiver conectado aqui, eu vou continuar até o final da aula. Se cair e não voltar, bom, aí não vou poder fazer nada, tá? Mas, por enquanto, podemos seguir. Então, vai ficar o fatorial de K mais 1 sobre x elevado na K mais 1, né? Ó, lembre que o fatorial de K mais 1, né, é o produto de todos os números naturais até o K mais 1. E o fatorial de K é o produto dos números naturais até o K. Certo? Então, isso é importante para poder fazer as simplificações, né? Então, o L, que é o limite quando o K vai para mais infinito, do módulo do UK mais 1 sobre o K, vai resultar em um limite quando o K vai para mais infinito, de este fator aqui, ó, K mais 1 fatorial, x elevado na K mais 1, sobre o K fatorial vezes x elevado na K, é igual ao limite, quando K vai para mais infinito, de fatorial de K mais 1. K mais 1, que multiplica o fatorial de K. Esse x aqui fica x na K vezes x, né? Porque ele está elevado na K mais 1. E o de baixo é o fatorial de K vezes x. Então, se vocês fizerem as simplificações, vai sobrar o fatorial de K, vai ser eliminado o x elevado na K, vai ser eliminado, vai ficar módulo de x vezes K mais 1. Tá? Isso aqui só vai dar zero se o x for igual a zero, tá? E mais infinito se o x for diferente de zero. Tá? Então, o único ponto, melhor dizendo, em que torna esta série convergente é o valor de x igual a zero. Tá? Então, conclusão, a série fatorial de k, x elevado a k, converge somente no ponto x igual a zero e diverge para todo x diferente de zero. A gente vai dizer que o raio de convergência é zero. Tá? Então, esta série realmente só converge se o x for igual a zero. Então, beleza. E por último, era menos 1 na K, x na K, 3 na K sobre K. Então, o que nós temos aqui? Né? O K é menos 1 elevado na K, x elevado na K, 3 elevado na K, vezes K mais 1. Então, o L, pelo teste da razão, é o limite, quando K vai para mais infinito, do módulo do K mais 1 sobre o módulo de UK. Então, esse limite, para que esta série seja convergente, né, esse limite deve ser menor que 1. Né? Então, vai ficar o limite, quando K vai para mais infinito, de menos 1 na K, x elevado na K,
3 elevado na k multiplicado por k mais 1, multiplicado pelo inverso, né, deste fator aqui. Né? Aqui o k mais 1 é k mais 2. Aqui é k mais 1, e aqui é k mais 1. É o k mais 1 sobre o k. Tá? Então, divide por aquele lá, ou seja, multiplica por 3 elevado na k, multiplica por k mais 1, e aqui menos 1 na k vezes x elevado na k. Tá? Então, esse limite será modo de menos 1 na k mais 1, eu vou botar o menos 1 elevado na k aqui embaixo. Tá? O x na k mais 1, eu vou escrever como x na k vezes x sobre x elevado na k. O 3 elevado na k eu vou escrever aqui, ó, né? E eu vou deixar o k mais 1 dividido pelo k mais 2. Né? Vou fazer todas as simplificações que são possíveis aqui. Observa que o módulo de menos 1 é igual a 1, então esse fator dentro do módulo ele desaparece, ele é igual a 1. Né? Então vai ficar o limite, quando o k vai para mais infinito, ó, vai ficar módulo de x, esse 3 na k com esse 3 desaparece, vezes 1/3, e esse limite vai dar 1. Tá? O fator k mais 1 e o fator k mais 2, lá no infinito, eles são praticamente iguais. Né? Imagina um número muito grande, soma 1 ou soma 2, né? Não faz diferença. Tá? Então, vai dar o módulo de x sobre 3, este limite, porque é o k que está indo para infinito. Você veja que aqui não aparece mais o fator k. Né? Então, observação. Limite, quando k vai para mais infinito, de k mais 1 sobre k mais 2 é igual a 1, né? Porque k mais 1 sobre k mais 2 é a mesma coisa que, dividindo tudo por k, é 1 mais 1 sobre k, 1 mais 2 sobre k. Né? Faz o k ir para zero, para infinito, desculpa, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. A tendência é ir para 1, né? Quando o k vai para mais infinito. Então, o que sobrou aqui? Sobrou o módulo de x sobre 3. Tá? Então, para que a série seja convergente, né, devemos ter módulo de x sobre 3 menor que 1. Para que a série seja absolutamente convergente. Ou seja, o módulo de x deve ser menor que 3. Tá? Então, o raio de convergência desta série é igual a 3. Né? Isto é, para os valores de x, ó, estão aqui neste intervalo de menos 3 até 3, aqui, ó, é certo que ela converge. Tá? Aqui converge. Depois a gente escreve direitinho. A questão é no menos 3 e no 3. Porque o teste de convergência, do chamado teste da razão, ele só é conclusivo quando o limite é menor que 1. Tá? E para que o limite seja menor que 1, o módulo de x tem que ser menor que 3. Então, o que a gente faz? No x igual a 3 e no x igual a menos 3, a gente vai substituir lá na série e verificar se a série resultante dessas duas substituições, x igual a 3 e x igual a menos 3, feitas separadamente, se cada uma delas vai produzir uma série convergente ou não. Tá? Vamos fazer isso, vai ser rapidinho aqui. Tá? Então, se o x for igual a 3, resulta menos 1 na k, 3 elevado na k, sobre 3 elevado na k, vezes k mais 1, tá? Que é o somatório, menos 1 elevado na k, 1 sobre k mais 1, né? Quando k varia de 0 a mais infinito, que nós já vimos este exemplo. Isso aqui é uma série alternada. Convergente. Tá? Se o x for igual a menos 3, né, teremos somatório, menos 1 na k, menos 3 elevado na k, 3 elevado na k, vezes k mais 1. Opa, isso aqui é menos 3, desculpa. Como é que simplifica isso? Tá? Isso aqui vai ficar o somatório, menos 1 elevado na k, menos 3 elevado na k, vezes menos 1 elevado na k, 3 elevado na k, vezes k mais 1. Esse 3 aqui cancela com esse, né?
Então, eu terei menos 1 elevado na K vezes menos 1 elevado na K. Vai ficar o somatório de menos 1 elevado na 2K sobre K mais 1. Isso aqui vai dar sempre um número positivo, né? O expoente aqui é par, né? Vai ficar 1 sobre K mais 1, né? Que é a série harmônica. Né? Se eu desenvolver esta série aqui, ó, vai ficar 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, etc. Que é a série harmônica divergente. Conclusão. A série somatório, menos 1 elevado na K, 3 elevado na K. Opa, aqui é x elevado na K. Vamos escrever de novo. A série somatório, menos 1 elevado na K, x elevado na K, 3 elevado na K, K mais 1, converge se o x é maior que menos 3 e menor ou igual a 3. O raio de convergência continua sendo 3. Ok? Então, com isso, eu encaminho aqui para o encerramento da atividade de apresentação aqui dos conteúdos, tá, pessoal? E fico à disposição aí dos grupos que gostariam de algum esclarecimento adicional sobre a atividade de avaliação 4. Obrigado pela aula, senhor. Tchau, tchau. Ok, tchau. Ô, professor, Oi. se mais tarde eu tiver dúvidas sobre a escrita do TP5, eu posso te mandar